Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Empreender muitas vezes nasce de uma decisão difícil, deixar um caminho seguro para seguir uma visão própria. É justamente sobre essa virada de chave profissional e pessoal que nós vamos falar hoje. Nosso convidado é Mauro Fernando Vante Macedo, CEO e fundador da Home Hunters, um nome conhecido no mercado imobiliário por sua trajetória de mais de 3 décadas no setor. Depois de uma carreira como alto executivo em multinacionais, Mauro decidiu empreender, construir um modelo próprio de atuação no mercado imobiliário. Uma jornada marcada por estratégia, inovação, marketing e visão de oportunidades. Essa trajetória agora ganhou forma de livro, Caçador de Oportunidades, que foi lançado em março, com uma proposta que vai além da literatura de negócios. Parte da venda é destinada ao Instituto Renovo, instituição que apoia projetos sociais e iniciativas voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade na região. Entre bastidores de carreira, aprendizados, decisões estratégicas, marketing imobiliário e até reflexões sobre fé e propósito, o livro traz um olhar direto e prático sobre como identificar oportunidades e transformá-las em resultados. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, mercado imobiliário, visão estratégica e também sobre o impacto social que iniciativas como essas podem gerar. Mauro, bem-vindo ao Giramundo. Bem-vindo você, Lília. Fico muito feliz de estar aqui no Giramundo para poder bater um papo com você e com todos os ouvintes. Mauro, depois de 30 anos no mercado imobiliário, o que te motivou a transformar a sua trajetória em um livro? Bom, Lília, eu já sinto no meu coração há mais de 10 anos que eu deveria escrever um livro, né? Escrever um livro não é uma tarefa tão fácil, mas eu acho que com o livro você tem a capacidade de expandir as suas ideias e levar de uma forma diferente para as pessoas até que você não conhece, que você nem imagina que pode atingir. E eu não estou falando só do livro físico, propriamente dito, né, de papel, mas da possibilidade de ter todas as suas ideias escritas e disponíveis para qualquer pessoa ter esse conteúdo à sua disposição. Então, o seu livro chama O Caçador de Oportunidades. Ele tem um título forte. O que, na prática, define um verdadeiro caçador de oportunidades no mercado imobiliário? Olha, Lília, eu diria que o caçador ele tem que ter algumas características. A primeira delas é a atenção. Atenção para identificar a presa, né? Literalmente falando. Você né? diz atenção ou Atenção, não, atenção mesmo. Então, é estar atento Atento. às oportunidades que, por muitas vezes, estão passando na sua frente e muitas oportunidades não são percebidas. Elas realmente necessitam de uma atenção diferenciada para você perceber lacunas, onde existam oportunidades de você prestar um serviço, onde existe uma dor que você pode resolver, minimizar nas pessoas. E eu acho que foi por aí. Essa que é a ideia. Você deixou uma carreira de alto executivo e multinacional para empreender. Qual foi o momento decisivo dessa virada? Bom, está no livro, eu começo contando isso, mas justamente foi uma mudança, uma possibilidade de mudança de vida pessoal que me motivou, né? Eu era casado, 3 anos, eu creio, viajava muito, trabalhava na capital em São Paulo e morava aqui em Campinas, uma vida muito atribulada, vamos dizer assim, de um executivo jovem, bem-sucedido na carreira, e estava sendo previsto para mim ir trabalhar fora do país, né? A gente chama de ser expatriado. Essa palavra feia, às vezes parece deportado, mas não é. Qualquer pessoa que vai trabalhar fora do seu país, vai morar fora do seu país, é um expatriado. E eu iria ser um expatriado. Estava previsto que eu fosse para a matriz da empresa, que era St. Louis, Missouri. Naquele momento eu trabalhava numa empresa americana grande chamada Monsanto Company. E eles me mandaram estudar em Columbia University. Eu estava há 4 meses, pertinho de Nova York, uma escola maravilhosa, escola de Columbia. E eu já estava há 4 meses, eles estavam me preparando para ir para a matriz. Porém,
houve uma mudança de rota e um executivo americano que estava no Brasil, que foi para o México, eu estava substituir a posição dele no Brasil e ele foi para o México. Casualmente, ele soube que eu ia pegar essa posição na matriz. O México é pertinho dos Estados Unidos, né? E ele tinha a oportunidade de jogar golfe, muito mais do que eu, com o presidente da empresa lá. E numa dessas partidas de golfe, ele, com o presidente, ele falou, olha, minha esposa não está satisfeita aqui no México, tal. Ele também não tinha filhos. E eu estou sabendo que vai um brasileiro para essa posição, e ele trabalhou no Brasil e tal. Ele falou, existe alguma possibilidade de eu ir? Porque a minha esposa não está satisfeita no México, cidade muito grande, muito poluída, assim como eu não estava na capital, em São Paulo, né? O trânsito é mais caótico lá, a poluição maior ainda. Cidade maravilhosa, os mexicanos são muito hospitaleiros. Eu fui 5 vezes para lá, só naquele ano. Uma cultura maravilhosa. Muito, né? Gostam muito dos brasileiros. Porém, assim como toda grande metrópole, né, tem muitos problemas. E ele acabou cavando, resumidamente, ele acabou cavando a minha posição lá. Te deu uma pernada? E me ofereceram a dele. E nesse momento me pegou de surpresa. Eu estava fazendo planos com a minha esposa, convencendo ela, que é dentista, a deixar a carreira dela da Unicamp, porque ela só conseguiria um afastamento por 1 ano, renovava por mais 1 ano, sem remuneração. E o meu assignment, que chama essa transferência, ele era de 3 a 4 anos. Então ela ia ter que deixar realmente a Unicamp, a carreira dela. Mas ela topou, por quê? Porque era Estados Unidos, porque a gente ia para uma cidade que eu já tinha ido muitas vezes, uma cidade boa para... E era a oportunidade de a gente ter nossos filhos com dupla cidadania e voltar para o Brasil. Era um assignment, né, de 3 a 4 anos. E a gente imaginou ter nossos filhos lá, que fosse um momento que eu ia viajar menos, ia estar na matriz, ia ter nossos filhos lá e voltar para cá. Quando eu falei México... e mais ainda, no México a minha função ia ser diferente, eu ia ser country manager, eu ia viajar o México todo. Ela se imaginou sozinha naquela cidade do México, mesmo que a gente tivesse nossos filhos, e falou, peraí, você vai ser country manager? Você falou para mim que ia para os Estados Unidos, ficar no escritório, terninho e gravata, voltar para casa todo dia, e agora você fala que te ofereceram para ser country manager no México. Eu senti a frustração dela, e eu falei, realmente, você não está feliz com essa mudança de plano? E eu também não. Não era o que eu imaginava. Eu vou pedir demissão. Isso revolucionou, né? Eu era um alto executivo jovem. Eu fui contratado num grupo que eles chamavam de High Potentials. Eles contrataram 5 executivos jovens preparando para assumir a liderança da empresa, porque a liderança da empresa já estava madura, vamos dizer assim. As pessoas mais velhas tinham uma deficiência, alguns não falavam inglês, e a empresa era americana, e eles precisavam renovar, mas isso não é um processo simples. Eles prepararam. E desses 5, eu fui o penúltimo a sair, o último foi o presidente no Brasil, realmente. Então, daqueles 5, eles realmente fizeram um presidente novo, né? E foi muito difícil por isso, porque as pessoas sabiam que nós fomos contratados para substituir a liderança da empresa. Eu era muito jovem, com os meus 30 anos, foi difícil. Mas, naquela época, se você perguntasse para mim, Mauro, e aí, como é que vai ser a sua vida, a sua carreira? Eu ia responder para você assim, olha, Lília, eu vou ser presidente da Monsanto, não sei quando e não sei onde, mas vou. Eu responderia isso para você. E não era prepotência, não, é que realmente eu pensava, caminho, eu não conseguia, né? ver outra coisa, e eu me dedicava muito, eu fui muito bem na carreira que eu estava, internacional. Mas aí as coisas mudam. Quando você está pensando em família, que a sua prioridade é ter seus filhos, família, essa frustração, numa empresa grande, multinacional, Lília, quando você não aceita um assignment desse, a sua carreira trava. Mas uma decisão, né, para um menino, né, de 30 anos, uma decisão dificílima. Sim. Eu sou de uma família de 6 filhos. Eu sou o irmão mais velho, homem, né, o terceiro, mas o irmão mais velho, homem. E existia uma expectativa muito grande da minha família quando eu me formei e tudo isso, né, Então, assim, eu tinha muito orgulho daquilo tudo, né, daquela carreira rápida, tudo, mas, em contrapartida, eu queria ter meus filhos, né, e eu queria uma qualidade de vida, eu queria preparar um momento para isso. Essa mudança toda me fez decidir pedir demissão,
Porque... E você imagina a revolução que não foi, porque a minha esposa... Para o meu sogro, a filha dela tinha casado com um executivo bem-sucedido. Eu voltei desempregado aqui para Campinas, sem nada. Nossa. Nem fundo de garantia, porque eu pedi demissão. Nossa. Eles me mandaram para psicóloga para ver se... No primeiro momento, achavam que alguma outra empresa esperou eu voltar lá de Colômbia tudo e um headhunter, alguém estava me tirando. E eu falava que não, eles não acreditavam. Né? E psicólogos, mas como? E eles falaram para mim assim, nós nunca te prometemos que você ia para a matriz. Nós falamos que você ia fazer carreira internacional. Você vai passar 2, 3 aninhos no México e depois você vai para a matriz. É tudo que todas as pessoas querem. Mas eu falei, eu vou pensar. E se vou pensar, virou uma revolução dentro da empresa. Como assim você vai pensar? Falei, olha, não era bem a minha ideia com a minha esposa e tal. Voltei um final de semana. Segunda-feira eles já pensou e tal. E começaram a impressionar. Eu falei, não, eu estou vendo. Bom, deu uma semana, eu falei, olha, eu agradeço, não vou querer ir para o México. E também me dizer que eu não vou continuar mais aqui. Nossa. Como assim e tal? Não, porque eu sei que a minha carreira, depois disso, que é uma frustração para vocês investiram em mim, me mandaram estudar fora e tudo mais, e por uma situação pessoal minha, eu estou decidindo, mas para onde você vai? Não, vou voltar para Campinas. Mas o que você vai fazer? Não sei. Ninguém acreditava. Minha mãe entrou em pânico, falou, filho, você é um executivo, ajudava meus irmãos, tudo. Como você vai largar? Sua esposa não ameaçou te largar? Não, assim, ela ficou preocupada. Meu pai, meu falecido pai, falou, filho, é isso mesmo que você quer? Eu falei, pai, então faça. Se é isso que o teu coração manda, mas faça. Toda decisão importante na vida tem um entorno dessa Sim. forma, né? Existe um ditado que diz, né, que não foi exatamente o que aconteceu com você, mas que até um pontapé te empurra para frente, né? Sim, sim. Mas você não foi mandado embora. Meu sogro jantou comigo e falou, como que você vai largar? Não dá para você ir montando em paralelo. Eu falei para ele, o senhor não sabe o que é trabalhar numa multinacional, não tem como eu montar uma coisa em paralelo para ver se vai dar certo aqui. Não tem. Eu tenho que cortar com isso e começar uma coisa nova. E aí vem a história do livro. Aí o que você vai fazer? Qual era a grande experiência que eu tinha? Eu tive, até aquele momento, eu tive 4, 5 chefes americanos. Eu vi as dificuldades que eles tinham. Aquele momento foi em 95. Eu pedi demissão em dezembro de 94. Era o presidente Collor, privatizando, não sei se você lembra ali, nós não tínhamos cartão de crédito internacional. A gente levava uma nota de 100 e o cara ficava olhando assim nas lojas, como se ela fosse brasileiro com nota de $100. A gente não tinha cartão de crédito, a gente não tinha um monte de coisas, os carros nossos, várias coisas. O Brasil estava se abrindo para o mundo. E o Collor pode ter feito o que for, o presidente Collor, o que ele fez, e tudo que a gente tem de trauma com tudo que ele fez, mas ele abriu o nosso país para o mundo. E nessa abertura, as empresas multinacionais começaram a vir para cá. Né? Por exemplo, as empresas de telecom, a gente não tinha celular. Nessa época nós não tínhamos celulares, as empresas invadiram aqui com aqueles celulares grandes, lembra aqueles tijolões da Motorola, de outras empresas e tal. E eu fiz justamente uma consultoria, a Home Hunters nasceu com uma consultoria, o seu nome Caçadores de Lares, para prestar serviço para o RH das empresas que traziam esses expatriados para cá, esses estrangeiros, que estavam vindo para cá, e eu pensei, nossa região de Campinas, aeroporto de Viracopos, uma malha viária sem igual, um clima fantástico, tanto que o aeroporto de Viracopos, além de ser o maior aeroporto de carga do país, diz que nunca fecha, maior né? índice de ficar aberto do país. Logística fantástica. Nossas estradas ganham melhores estradas todos os anos, e daqui você vai de qualquer lugar para qualquer lugar. Você vai para o Rio, para Minas, é maravilhoso a logística. E transporta, né? Tudo. Sempre foi. Recebe, transporta. Campinas já era, desde os idos lá, de café e leite, tudo já era um entreposto aqui. Eu falei, não é possível, nós estamos no lugar certo, na hora certa, onde eu nasci. Eu vou voltar para lá e vou tentar criar um serviço de atendimento para ajudar a adaptação desses executivos, dessas famílias que vêm para cá. Mas já, assim, de cara você pensou em montar a Home Hunters especificamente para isso, ou você pensava em
uma consultoria para os estrangeiros. Ela era uma empresa de consultoria. Eu pus o nome Home Hunters porque o principal dificuldade era a situação de quem vinha morar. Achar uma aqui. casa. Porém, eu não era corretor de imóveis. Eu terceirizava essa parte com os corretores. Eu cobrava, naquela época, $100 a minha hora. E eu fazia pacotes de 3, 4 dias. Eu mostrava escola americana, hospitais, clubes, shopping galeria, que é um shopping que os estrangeiros adoravam, nunca tinham visto nada igual, um shopping aberto, com aquela vegetação, eles ficavam boquiabertos. E eu mostrava para eles que nós éramos civilizados, que nós tínhamos tudo aqui, que tinha escola, que tinha tudo. E Você era um marqueteiro da cidade. Total. Que bacana. Eu me orgulho muito, Lilian. Muitas empresas chegavam aqui sem decidir onde iam instalar. Muitas vezes eu recebia um expatriado, lá o presidente de uma empresa, e ele falava, mas você vai estar? Ele falou, olha, nós estamos analisando entre Curitiba, Campinas e Rio de Janeiro, por exemplo. E eu fazia de tudo para que eles quisessem se instalar aqui. Mostrava tudo do melhor. Eu trouxe muitas divisas para cá. Poucas pessoas sabem. Para a região toda, porque eu atendia tudo. Empresas se instalaram em Dayatuba, em Valinhos, Vinhedo, era na região. E tem um destaque também, né? Você conversava de igual para igual, porque você já tinha sido... Exatamente. Né? E aí eu montei uma equipe, maioria mulheres, nós éramos 10, e nós falávamos aí, nós 10, além de todos serem fluentes em inglês, a gente falava mais 5, 6 línguas. Uma tinha italiano fluente, a outra francês fluente, tinha até japonês, coreano, que aí era mais terceirizado, mas espanhol. Então, assim, a nossa equipe falava a maioria das línguas. Eram pessoas, assim, da sociedade campineira. E eu passei a fazer pacotes de mostrar a cidade, escolas, clubes, hospitais, tudo que eles precisavam. Sim. E a moradia. Porque eles não precisavam só da moradia, né? Exatamente. Eles iam precisar de todo o resto, né? Só que... Clubes. Exato. Né? Clube, por exemplo, é muito difícil você entrar aqui em Campinas, muito caro, mas eu consegui no tênis clube uma situação que eles pagavam uma anuidade, uma mensalidade dobrada, e um ano eu renovava por mais um ano, eles não precisavam comprar o título. Fui eu que negociei isso com o presidente do tênis clube na época, eles têm até hoje. Mas tinha uma companhia atlética, eu mostrava a academia que tinha dentro do shopping para eles, né? E tinha uma clube hípica, que tinha cavalo, então assim... Uma coisa muito interessante era que nos meus formulários na web, que eu fui um dos primeiros a ter página, eu perguntava lá, what sports do you practice? E o pessoal do RH falava, por que você pergunta que esporte que eles praticam? Por que você quer saber? Porque quando vinha golfe, vinha horseback riding, eu já sabia que o cara eu tinha que levar no campo de golfe, que ele gosta de cavalo, e que eu tentava mostrar que ele ia ser feliz aqui. Você tinha uma visão do todo, né? Você tinha uma visão diferenciada já. Não é todo mundo que pensa assim, né? Exatamente. Esse serviço, ele foi um ineditismo tremendo, Lilian. As empresas começaram a me contratar e uma indicar a outra. A Home Hunters cresceu muito. Ela triplicava assim, o seu faturamento ano a ano nesses 5 anos, entre 95 e anos 2000. Até que a gente teve aquele imprevisto, que o presidente deixou todo mundo com R$50 mil. Foi um caos para o país. E esses estrangeiros eram muito caros. A maioria dessas empresas já estavam instaladas aqui há 3, 4 anos. E elas substituíram por brasileiros e mandaram os gringos de volta. E eu tive que me reinventar. E aí foi um outro nicho. Nos anos 2000. Mas quais foram os maiores riscos que você assumiu com a Home Hunters? Esse foi um. Bom, o primeiro foi entrar com um serviço que poucas pessoas conheciam, conectado com o setor imobiliário, porque grande parte eram as locações dos imóveis, que era um setor frágil, com uma legislação não duvidável, mas com muitos costumes que às vezes não eram de acordo com a legislação, e um mercado com muitos autônomos, um mercado onde ainda demandava um profissionalismo diferente. E foi o que eu imprimi, mesmo na área imobiliária. Ter um profissional bilíngue atendendo, mostrando uma casa. Que ainda hoje é uma inovação, né? Ainda é. Porque você não vê corretor de imóvel, a maioria, me desculpe se você aí que está nos ouvindo é corretor, mas assim, a maioria é como vendedor. É chato pra caramba, né?
Tem de tudo. Eu acho que assim a profissão vem se profissionalizando muito, né? Assim, sem nenhuma soberba, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que a Home Hunters, nesses 30 anos, mais de 30 anos, contribuiu muito para a profissionalização do setor imobiliário. Né? Claro, né? Serviu como exemplo, né? Sim, sim, foi uma referência. Não Não só para Campinas, no Brasil em todo. Aliás, a Home Hunters é mais conhecida fora daqui de Campinas do que aqui mesmo, às vezes, porque como tem muitas empresas, proliferou-se muito o mercado imobiliário, muita gente jovem, que tem menos de 30 anos, nem sabe o histórico da Home Hunters, né? Por como ela nasceu e tal. E hoje tradição também não é tudo. Não quer dizer que você tem mais de 30 anos e que você é o bom da bola, mas a gente com 30 anos é a empresa que tem a melhor avaliação no Google, por exemplo. A gente está flutuando sempre entre 4.6 e 4.7 de 5, com mais de 1.200 avaliações positivas. Então, o profissionalismo é bom em qualquer área. E eu acho que o grande diferencial foi imprimir um profissionalismo também no setor imobiliário diferente da média. Bem diferenciado, né? Hoje em dia, o foco da Home Hunters ainda é estrangeiros que vêm ou você diversificou? Eu fui obrigado a diversificar depois dos anos 2000. Você falou do Collor, veio, o pessoal foi embora, aí hoje você teve um susto. Hoje, desde os anos 2000, pós-2000, eu tive que me reinventar e ela passou a ser uma imobiliária que faz tudo com esta especialidade, que persiste, nós ainda somos muito conhecidos, mas hoje a gente quase não tem estrangeiro aqui. Nós temos, para não dizer que não tem, nós temos chineses que compraram a CPFL, a companhia de energia nossa, e foram os últimos expatriados que eu atendi assim, em maior escala. Mas que estrangeiro está vindo para esse país nesse momento, nessa situação que a gente tem? Nenhum. Então, se eu estivesse vivendo só do atendimento dos estrangeiros, afora que eu fui muito copiado, não só aqui, como no Brasil todo, muita gente achava que bastava pôr um professor de inglês, alguém fluente em inglês na imobiliária, que podia fazer relocation, que era o trabalho que eu fazia. Muita gente viu sucesso, teve muitas matérias espontâneas nos maiores jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Gazeta, aqui, era Correio Popular, Diário do Povo, tudo que você pode imaginar tem matéria espontânea, matéria de capa falando do nosso trabalho nessa época, antes de 2000. Porque nessa época nem se falava em inovação e empreendedorismo, né? E já era o carro-chefe de vocês, né? Sim, muito menos um serviço que não existia no país. Eu fui demandado para fazer em outros estados, não tinha como, porque eu estava crescendo muito aqui e tal. Mas foi uma onda, onde a gente teve muito estrangeiro. Então, hoje não. Hoje eu faço... Nossa prioridade, nosso core business ainda é a locação e administração de imóveis. A gente tem uma carteira aí por volta de 1.000 imóveis administrados, e ela já foi até muito maior. E venda de imóvel pronto, assim como o mercado primário, que é a venda de lançamento, de imóvel na planta. Nós somos uma imobiliária completa hoje, desde os anos 2000, com essa especialidade. E o principal do trabalho não é hoje esse atendimento a estrangeiro, pelo momento atual que a gente vive, que não há muito interesse de estrangeiros virem aqui para o país nesse momento. Se eu não tivesse... me reinventado e passado a fazer os outros serviços também da área imobiliária com primazia, também diferente da forma que a gente fez, lembrando que eu não tinha vícios. Eu não sou um corretor que virou dono de imobiliária. Eu sou um executivo de multinacionais que deixei uma carreira, criei uma consultoria e fiz ela virar uma imobiliária. Bem diferente. Bem diferente. E hoje, né, ela... fazendo mais de 30 anos e ainda com uma nota dessa, e longeva, uma empresa longeva, me orgulha muito. Né? Nossa, criada ainda, né, no tempo do Collor, como você falou, né? Sim. E ter sobrevivido não só ao Collor, mas como a outros planos econômicos também que vieram, né? E até atualmente, né, a situação que a gente está no país é motivo de orgulho mesmo. Sem dúvida, até porque, Lília, me permita uma parte aí, infelizmente, no nosso país, o empresário, o empreendedor, ele não é reconhecido como deveria ser. Não, né? Ele é penalizado. Ele é penalizado, ele é tido como explorador, como bandido, e é quem paga os impostos e quem sustenta esse país. Exato. E faz um papel que muitas vezes o nosso próprio governo não tem condição de fazer com as pessoas, né? Porque a formação somos nós que temos que investir, além de seguir todas as regras
dificílimas trabalhistas, a legislação mais arcaica do mundo, a legislação trabalhista, onde você não tem flexibilidade nenhuma e ela é empregado e não empregador. O Brasil já está perdendo para a Rússia, muito, né? muito. Não em termos econômicos, mas até em termos de burocracia. E ainda com essas ideias de diminuir a jornada e tal. Eu não sei onde a gente quer chegar com isso, mas esse é um capítulo à parte. Eu, né? Por exemplo, sou uma pessoa que adora trabalhar. Eu não consigo me ver sem trabalhar. Eu não penso em aposentadoria e nada disso. Porque é tão satisfatório você ser produtivo, né? E Lília, parece que o brasileiro quer se encostar, né? Quer viver de Bolsa Família, é uma cultura que vai ser bem difícil, né, Mauro? E esse protecionismo, desculpa a minha sinceridade, eu acho que está botando em risco muito sério esse país. Porque, enquanto países desenvolvidos, você contrata por hora, um número de horas X, as pessoas trabalham onde elas quiserem, quantas horas elas quiserem, em vários locais e tudo isso. Exato. Aqui você não tem essa liberdade, cada vez a carga de impostos aumenta, todo mundo sabe, um funcionário CLT aqui ele custa mais que o dobro para o empresário. Tá difícil. Mas esse protecionismo, ele não constrói. Na minha opinião, né? Essa coisa das pessoas receberem auxílio disso, auxílio daquilo, eu sou adepto da gente ensinar as pessoas a pescarem e não a dar o peixe, né? Inclusive, aproveitando o assunto, eu estou doando 50% da arrecadação de todas as vendas do meu livro para o Instituto Renovo, que é justamente uma entidade que eu escolhi porque ela ensina outras entidades a pescarem. Ela ensina entidades a serem formais, a conseguirem recursos, por exemplo, que elas são aptas a receberem se forem formais do nosso próprio governo e que não são disseminados e divulgados, porque quando eles não são utilizados, e na sua grande maioria das vezes eles não são utilizados, eles voltam e podem ter o destino que eles quiserem. E aí vai lá, né, como já aquelas emendas, né, parlamentares e etc, né? Então essa entidade prepara, acelera entidades onde tem várias pessoas como voluntários, mas que são informais, que não têm um CNPJ, que não podem ser elegíveis a solicitarem recursos disponíveis que são, aí, né? São nossos, que estão lá, são de impostos que a gente paga, que deveriam ser destinados para ajudar essas entidades, eles não chegam na ponta onde devem chegar. Não interessa divulgar, né? E o Instituto Renovo é um instituto que se preocupa em ajudar essas entidades a serem formais até que elas possam receber recursos, crescerem, aceleram elas e elas prosperarem e abençoarem um número muito maior de pessoas. Que bacana, né? Que bacana. Então, é por isso que eu escolhi o Instituto Renovo. Justamente, eu dou 50% da arrecadação para esse instituto. É bastante. Quer dizer, isso é doação mesmo, né? Sim. Porque tem pessoas e pessoas, mas tem pessoas que falam assim, parte das vendas, né, destinada... Não, eu falo... 50% é exatamente, significativo, né? E os outros 50% não pagam nem o custo do livro, porque é a minha parte da doação. A outra, o lucro do livro, eu prefiro que dê para uma entidade. Muito Graças legal, a Deus, eu não busco dinheiro com esse livro. Eu busco abençoar pessoas, levar um legado, deixar um legado. Com a sua experiência, né, você está ensinando outras pessoas a ter essa visão que você teve também de empreendedor, né? E é muito gratificante, viu, Lília? Eu nunca tinha escrito um livro. É muito gratificante você escrever, você presentear, né? Você fazer uma noite de autógrafos. É muito bacana você fazer chegar as suas ideias. Deixar a sua história, né, marcada, muito bacana. né? Aliás, eu sou engenheiro agrônomo, já plantei muitas árvores, tenho um casal de filhos lindos, e agora escrevi um livro. Que bom essa oportunidade bacana, toda, né? Mauro, assim, que erros você vê que os corretores e profissionais do setor cometem hoje em dia? A primeira coisa é que, assim como qualquer profissão, independentemente se você for autônomo ou não, para você ser um bom profissional, você precisa estudar e se atualizar o tempo todo. Como essa profissão já é de um nível técnico, você faz um curso chamado TTI, Técnico de Transações Imobiliárias, e depois você submete ao MEC, ao CRECE, que é o Conselho Regional, e aí depois, com isso, que é um pré-requisito, você consegue ser corretor de imóveis.
mas não é necessário um curso superior. Então, mais ainda, uma das primeiras coisas é a atualização constante. Qualquer profissional hoje que não se atualizar, por exemplo, em relação à inteligência artificial, Sim. que para mim é um dos maiores adventos depois da própria internet. Estudo contínuo, networking, tudo que eu vou falar aqui para todas as profissões. Para qualquer profissão, eu acho que são importantes, mas mais ainda é para o corretor de imóveis. Sim. Profissionalismo, né? É uma profissão, uma carreira muito difícil, porque na maioria dos países desenvolvidos, assim como você tem um advogado de cada lado, nos outros países você tem um corretor com o comprador e um corretor com o fechador, quem está comprando, um com o dono do imóvel e o outro com quem está comprando, alugando. Entendi. E eles são especialistas extremamente bem preparados e eles assessoram um e outro e eles indicam a hora que está tudo ok para fechar. Aqui não. Aqui a gente... A palavra parece esquisita, mas ela está correta, intermedia. Vem de intermediação. A gente acaba fazendo as intermediações para ambos. É o mesmo profissional que está tratando com o vendedor, o dono do imóvel e com o interessado. Acho que eu já vi esse filme. Parece assim coisa de advogado, né? De juiz que dá o veredito, que julga, que. Então, mas isso gera uma desconfiança. Pois é. Porque como é um mediador que está ali tanto para um como para outro, sempre uma parte pode achar que você está tendenciando para outra e que o seu interesse maior é fechar pela remuneração que você recebe e não para fazer um negócio bem feito para os dois. Exato. Isso já dificulta. Além de ser, né, nível técnico, geralmente são corretores autônomos. Então, assim, se o corretor autônomo não estudar, não se profissionalizar, não se posicionar, não tiver apresentação, não tiver postura, e eu sofri com isso no começo da Home Hunters, porque eu terceirizava com corretores. Eu me lembro bem, Lília, de uma passagem que eu estava com um presidente de uma empresa conhecida daqui de Campinas, um alemão da Bosch. E eu falei para ele, olha, você tem escola alemã em Valinhos, você tem Porto Seguro. Isso foi motivo para ele decidir ficar. E, obviamente, ele quis procurar casas em Valinhos e Vinhedo. E a empresa nem era lá, era aqui. E eu marquei. Ele só podia, super ocupado, de ver num sábado ou num domingo, acho que foi num sábado, e eu marquei um horário com o corretor e tal, num sábado à tarde. Eu dependia desse corretor local para abrir o imóvel. E esse presidente foi com um carro blindado, um motorista, tudo isso. E o profissional estava num churrasco, chegou de bermuda e havaiana, com mais ou menos 35 minutos de atraso. O presidente... Ele não saiu do carro com o ar-condicionado ligado 35 minutos esperando. Mas era eu que estava atendendo. Eu dependia desse profissional. Então, ali eu aprendi. Foi aí que eu quis entrar nessa área também. Entendi. Que eu precisava ir mais longe e fazer essa parte também do imóvel, da corretagem, tudo. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à profissão, nós estamos falando do profissional. Do profissional. Ao mesmo tempo que eu encontrei profissionais excelentes. Sim. Então, tinha de tudo. E eu acho que, para um profissional ser reconhecido, estudo contínuo. Eu estou fazendo 63 anos, eu não paro de estudar, eu estou indo para um congresso semana que vem, eu leio bastante, eu não tenho tempo de ler romance, mas eu leio tudo que é da minha área, que eu preciso aprender. Aposto que você não assiste o Big Brother, né? De jeito nenhum. Não, nem tenho tempo para isso. Pois é. Então, e porque eu acho que não me agrega valor. E talvez o entretenimento possa ser bom para as pessoas, mas eu não estou procurando entretenimento. Essa vida é rápida. Então, são princípios, são valores, né? Eu acho que, independente de ser uma profissão a nível técnico, tudo quem faz o profissional é ele próprio. É o investimento que ele faz nele mesmo. Claro. É a seriedade. Ética eu não estou trazendo aqui, porque, para mim... É obrigação, não é... É indiscutível, né? Eu sou ético, sou honesto, isso não é nenhuma... Faz mais que obrigação, isso né? É obrigação. Isso não é qualidade. Então, assim, eu nem estou trazendo isso, mas falta em todas as profissões, quanto mais numa dessas, que é solta e tal, né? Então, é uma profissão linda, muito difícil, mas tem uma coisa nela, e eu tenho motivado, inclusive, jovens a virem para a profissão, que estão ganhando muito mais do que outros jovens, é que ela não tem limite de ganho.
Você não tem limite Sim. de ganho. Você faz a sua remuneração. Você Depende faz do seu salário, trabalho. Você só sim. tem remuneração variável, você não tem nenhuma remuneração fixa. As ferramentas de trabalho suas são o melhor celular, o melhor carro, e você. E as suas E ideias, as suas né? dedicações, Sua- ideias, o teu atendimento, a forma como você atende, tudo Claro. isso. Então, vou dar um exemplo. Meu filho está na empresa hoje já há 8 anos, agora ele assumiu até uma gestão, e ele é um profissional de 28 anos, se formou com 21. Ele começou fazendo estágio lá para a faculdade, para se formar, acabou ficando, e hoje é corretor de imóveis também, já é um gestor. E eu vejo o que ele ganha hoje, e eu comparo com amigos que frequentam a minha casa, amigos dele, que alguns, tem alguns que inclusive ainda estão como trainee, trabalhando em empresas, ganhando 3, 4 mil reais, quando meu filho tira 3, 4 vezes isso, já comprou um apartamento e tudo. Agora, pode às vezes não ter aquele glamour de dizer eu sou doutor, sou advogado, sou médico, sou dentista, tudo isso, né? Não é glamurosa a profissão, exceto para alguns estrelas, como sempre acontece, alguns influencers e tal. Mas você conquista tudo que você quiser Tudo nessa que profissão. você quiser. Mas você acha que tem um pouco de vocação nisso, dom? Qualquer um pode ser? Ou Olha, como Lilia, é que é? sem dúvida, alguém que tem tino comercial, vender para mim é uma dádiva. Quem, por Eu acho natureza, também. tem instinto de Vender. vendedor, não vai ficar sem trabalhar, nem sem emprego nunca. Mas é possível se aprender. Eu ensinei muita gente. É lógico que uma pessoa extremamente analítica, que gosta disso, de números e tal, talvez não seja, tem que ser alguém que atenda muito bem pessoas, que goste de pessoas, essencialmente, que goste de pessoas, claro. estar com pessoas, que se relacione muito bem, porque quando você põe na testa, eu sou o corretor, você vai ver que em todo momento, em toda ocasião, alguém vai ter um tio, um primo que tem um imóvel para ou precisa de um imóvel para. E se você estiver atento o tempo todo, sem vergonha de dizer que você é um bom profissional corretor, nunca vai te faltar a oportunidade. Sim. O problema é que muitas pessoas têm vergonha de dizer que são corretores de imóveis. E eu conheço, inclusive, assim, muitos outros profissionais de outras áreas que estão migrando para a corretagem. E vem assim, agregando o conhecimento que eles têm, né, na área da psicologia, Lilian, do você direito. trouxe um negócio espetacular. Uma das coisas que eu conto pouco aqui, teve um momento, não sei se você lembra também, foi lá pelos anos 2000, foi uma fase nossa também, que muita gente estava comprando nos Estados Unidos, o dólar estava equiparado, você lembra? A tal da bolha? E eu vendi imóveis lá nos Estados Unidos, principalmente Flórida, Miami e Orlando, para brasileiros, né? E quando eu fui lá, eu visitava as empresas, eu fiz parceria com empresas, eu encontrava folders de empresas falando quem eram os profissionais da equipe dela. E sabe o que esses folders diziam? Fulano de tal, ex-médico. Fulano de tal, ex-engenheiro. Olha. Fulano de tal, ex-advogado. Porque lá nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, ser broker ou agent, broker é o dono da imobiliária e o agent é o corretor. É sinônimo de status. Quem quer ganhar dinheiro, muitas vezes larga a profissão original. E ao contrário daqui, lá é sinônimo de status. Entendi. Aqui ainda há, infelizmente, aquela imagem, e eu vou morrer tentando mudar essa imagem, que o corretor é aquele cara que não deu certo em nada. Isso é uma mentira. Pode ter sido no passado. Não, porque ele vai ser corretor por opção, né? Não é porque não deu certo e caiu. Lília, a maioria não começa por opção, vou ser sincero para você. A maioria começa por falta de opção. Mas alguns que entendem a profissão, engrenam, nunca mais largam a profissão. Entendi, então. Dificilmente eu brinco e falo, você já viu, Lília, uma criancinha de 4, 5 anos, você perguntar para ela, o que você vai ser quando crescer? E ela falar assim para você, eu vou ser corretor de imóveis? Não, nunca ouvi. Eu já estou começando a escutar. Filhos de pessoas da minha equipe já têm orgulho e falam que vão ser corretor de imóveis, porque os pais... Porque tem um exemplo, né? Então, Óbvio. assim, é uma questão de país, é um nível técnico, é uma coisa... Lilian, quantas pessoas passam por essa vida sem conseguir comprar um imóvel na vida? São muitos brasileiros. Sim. Na hora que você vai fazer isso, você não vai buscar um especialista,
A maioria das pessoas tenta burlar o especialista, porque tem uma situação que é o seguinte: se o vendedor pagar 6%, tiver 6% a menos do comprador, o comprador está pagando a mesma coisa, menos, né? 6% menos, o vendedor está ganhando a mesma coisa e não tem que pagar um corretor. Então, infelizmente, todas as pessoas tentam fazer sozinho. A maracutaia, né? A tal da... Dão comissão para o porteiro. É. Porteiro não é corretor, pessoal. Porteiro não é corretor de imóveis. Porteiro é porteiro. Ele pode ter informação. Isso não quer dizer informação não é tudo, é grande parte. Informação é valiosa, Tá? mas não é tudo, né? Mas não é tudo. É. Então, assim, as pessoas, elas mesmas, preferem ir para caminhos escusos. Né? Existe também muito falso corretor, Lilian. Pessoas que não são credenciadas e que se auto-intitulam. Todo mundo vira corretor do dia para a noite. Precisa ver se é corretor. Pessoal, o corretor tem que ter Cresce. Entra no site aqui em São Paulo, Cresce São Paulo, e vocês conseguem pegar o número, o nome e verificar se esse corretor tem um Cresce ativo, se ele é um profissional credenciado. Existem muitos corretores, falsos corretores. Olha só, fora isso da cadeia, deveria dar nesse país. Deveria dar, né? Tem muita coisa que deveria dar cadeia que não dá. Mas, e fora os golpes também, né? Que a gente, de repente... Muitos. Você estava falando da IA, né, da inteligência artificial, é uma das grandes revoluções, né, que a gente está passando, que a gente está vivendo, mas junto com ela vem também o ônus, né, sem dúvida, das pessoas incautas, principalmente os velhinhos, né, que não estão adaptados, né, com toda essa linguagem e acabam caindo. Eu né? costumo dizer, Lilian, toda tecnologia, ela sempre vai ser usada para o bem e para o mal. Sim. Cabe a nós, seres humanos, optarmos para que lado nós vamos usar a ferramenta, a tecnologia, né? E, sem dúvida, a IA vai e já está oferecendo um risco muito grande, mas eu não tenho medo da IA, Lilian. A IA, para mim, é o maior advento depois da própria internet, que revolucionou, né? Eu digo www, é o World Wide Wide, quando a gente teve internet. Né? Eu falava com os meus chefes americanos com uma ligação de linha de escada, fazia aquele barulhinho do telefone, sem ver, sem nada, mas conseguia falar, eu me reportava para lá. Hoje, você pega a palma da sua mão, celular, fala com o seu filho, seu ente querido lá na Austrália, que é outro dia, você está olhando ele, está conversando. Pode até operar, né? Fazer uma cirurgia pelo celular, de repente. Mais ainda. Né? Então, assim, a tecnologia é uma aliada. Eu acho que a IA é um meio, é uma ferramenta. Se ela for utilizada, Lilian, e é esse o caminho que eu dou uso na minha empresa, se ela for utilizada para diminuir, mitigar, minimizar tarefas manuais, principalmente, tarefas repetitivas do ser humano, está valendo. Isso é o que ela faz de melhor. A IA, ela tem uma capacidade de análise de dados muito mais rápido do que a própria mente do ser humano. Sim. E é isso que é o grande lance da IA. Sim. A velocidade com que ela consegue comparar dados. Hoje, se você for para IA, ChatGPT, e não é só ChatGPT, pessoal, tem muitas IAs diferentes, cada uma com uma vocação. A gente só conhece algumas. Uma tem vocação para isso, uma para áudio, outra para aquilo, outra... Cada uma é uma coisa. Mas as IAs, todas elas, se você utilizar para que o ser humano poupe tarefas repetitivas e usar esse tempo desse colaborador para usar o que a IA não tem. A IA não tem sensibilidade, a IA não tem sexto sentido, a IA jamais vai atender um cliente tão bem quanto um ser humano. A IA não sabe se você está num dia difícil ou não. Olho no olho. Ela não sabe olhar para você. Isso ninguém vai tirar do ser humano e é por isso que eu não tenho medo da IA. Ela tem que ser uma ferramenta para a gente, para facilitar o estresse da nossa vida, a carga de trabalho que a gente tem. E uma coisa importante, como eu falei, que eu gosto de trabalhar, eu sou meio viciada em trabalhar. Eu tenho medo de não ter dinheiro, não de trabalho. Mas eu acho que o que a IA pode proporcionar para a gente é momentos de lazer também. A gente tem mais momentos de qualidade com a família, consigo mesmo, né?
Você pode, não precisa ir para um piquenique, mas você pode pegar um livro, né? Ler um livro. Sem dúvida. Né? Ouvir uma música, isso é muito importante. Isso é que a IA tem que gerar para a gente, Sem né? dúvida. Qualidade de vida. Você vê, olha, um dos maiores usos que a Home Hunters tem da AI hoje, nós temos a nossa inteligência artificial, que tem o nome que a gente batizou, uma homenagem à minha mãe, uma abreviação. Minha mãe chama-se Eleni, com HY, e ela chama Eli. Ah, que legal. Ela atende a partir das 20 horas até as 8 da manhã. O meu cliente é atendido de bate-pronto. Sabe Não quantos fica, notívaros nós temos atualmente no Brasil? Nossa. Quase 30% da população é notívora. Olha. Das últimas pesquisas, acho que 28 e alguma coisa. Até, e não porque gostam, às vezes por necessidade, porque o turno deles, ou coisas que o vale, eles têm que Sim. fazer compra à noite. Ou... Eu também sou notívara, mas é porque eu tenho insônia. Então, seja o motivo qual for, Lilian. Então, assim, se você tem sonho e você estiver triando imóvel, você quiser ver imóvel, pode ser estático, eu mostrar só as características para você, ou eu posso alguém estar atendendo e buscar muito mais informação, te falar, te dar detalhes. E ela vai mais, hein? Te dar conselhos, se você estiver triste, ela vai tentar te ajudar, uma série de coisas. Aí depois entra o ser humano vendo o que ela fez e sai atendendo às 8 da manhã. Exato, e vai compor, né? Mas o respeito de atender o meu cliente a hora que ele quer Isso é muito importante, grande. né? Para isso Porque eu uso a ferramenta. toda pessoa é ansiosa, né? E outra coisa importante da IA também, você tem que saber fazer a pergunta certa também. Não é só falar, chat, que roupa eu ponho? Não é isso. Né? Perfeito, Lília. Lília. Que roupa eu ponho, é o prompt que a gente chama. O tal do a prompt, IA, se você quanto mais quer bem ter elaborado, bom né? resultado de IA, Exato. aprenda a perguntar. E mais, Lília, dê detalhes para ela. Detalhes, né? Contextualiza Isso. tudo primeiro para depois vir com a pergunta. Senão ela não vai conseguir te ajudar muito. Embora eu acho que a gente está alimentando um monstro, né? Bom, a gente já tem, né? Por exemplo, o Google. Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei, que a Home Hunters tem uma das melhores avaliações aqui de Campinas. Hoje, você pergunta para a IA, chegando na cidade, ChatGPT, me fala quais são as melhores imobiliárias da região. O ChatGPT, uma das fontes dele é verificar no Google, que é o demonião, no bom sentido que a gente tem. Ninguém vive sem o Google. É verdade. Aí ele vai ver uma das coisas, entre outras, ele vai entrar no Reclame Aqui, ele vai entrar no Google para ver a avaliação. E hoje, se você perguntar para a IA, a Home Hunters vai estar entre as empresas melhores de Campinas, das melhores imobiliárias, porque com certeza, a nossa nota é muito boa. Anos também, né? E também o Google, a nota, tradição, a IA fala, essa empresa Tudo tem um tradição, pacote, tem tantos anos, tem uma nota boa no Google, papapá. Ela vai lá, olha rápido, em velocidade, vê o que os nossos clientes falam da gente. Então, é muito importante esse contexto. Uma empresa que não utilizar os recursos da IA, fatalmente vai ficar para trás, Lília. Vai correr sérios riscos. Depende do segmento que ela for, muito grandes. Mas então, não vamos ter medo. IA é só começar a usar, não tem idade. Sim, eu vejo pessoas de 80 anos utilizando a IA melhor do que profissionais e jovens de 20, 30 anos. Sim. Basta usar e aprender. Ô, Mauro, além de técnicas de venda, o livro traz reflexões sobre a vida. Né, e propósitos. Né? Por que esse aspecto é importante para você incluir no seu livro? Ô, Lília, eu fiz um livro, é o primeiro livro que eu escrevo, exatamente como eu gosto de ler. É um livro de 12 capítulos e mais um capítulo final, e ao final de cada capítulo eu chamo de chave de reflexão. Vamos dizer que se fosse um resumão, o cerne principal daquele aprendizado, daquele capítulo. E o aprendizado que eu digo não são só os meus acertos, são os meus erros também. Você ter a oportunidade de ouvir um empresário falar que errou e cometeu erros, aonde ele errou e ele não teria feito daquele jeito, e os erros custam caros, né? Eu conto aqui no meu livro, eu vendi minha empresa, 55% da minha empresa, em 2011, para uma grande empresa na Bolsa de Valores, e eu me orgulhei, achei que eu estava... E você tem, chama put and call, é uma linguagem, 5 anos depois, tem um momento que a empresa ela pode comprar tudo de você, chama put and call. Agora um compra do outro, o que ou é. vai ou racha. E o sonho de todas as pessoas é vender o restante, né? Mas não foi assim a coisa, como eu imaginei.
Eu entrei numa empresa na Bolsa de Valores que a preocupação dela era a aviação valorizar. Ela, a grosso modo, estava se lixando se eu estava fazendo um trabalho técnico, honesto, ético, como sempre fiz. Não. O que me interessa, o que você vai fazer não me interessa. A ação tem que aumentar. Então, assim, os valores são diferentes, né? E chegou nesse momento do put and call, em vez de vender, eu resolvi comprar de novo. E se eu te falar que eu paguei mais caro do que eu tinha vendido os meus 55%, porque aí eles não queriam vender. E eu queria recuperar a minha Home Hunters de volta. Então, assim, eu conto tudo. Os bastidores, enquanto... Parece até que a gente vê alguma coisa parecida com os novos governantes, né, atual. Enquanto esses profissionais que abriram na Bolsa tinham seus cartões de crédito corporativos e faziam mais ou menos como o Vorcaro fazia, dadas as devidas proporções, para nós éramos chicoteados para baixar custo e fazer isso, não interessa. Então, assim, você vê os bastidores, né? Você vê os aproveitadores, você vê os caras que compram a tua empresa por X, porque ela já está vendida quando entrar na Bolsa por X mais YZ. Entendi. Pagam, mas ela já está vendida por muito mais. Já está repassada antes lá, né? dele assinar com você. Então, assim, um jogo que eu não conhecia. E, lógico, num livro não dá para você entrar num nível de detalhamento muito grande, mas eu conto erros e acertos. E, ao final, a chave de reflexão que é mais ou menos um resumo do cerne principal. Qual foi o meu aprendizado com essa lição? Onde eu errei? Onde eu acertei? E eu faço isso, Lília, com muita generosidade, porque esse é o legado que eu quero deixar. Tem pessoas que não têm vontade de ensinar outros e querem guardar tudo para si. Se há uma coisa que eu não tenho, acho que talvez eu sou muito altruísta nisso, eu tenho um prazer tremendo em ensinar pessoas. Já ensinei, os melhores profissionais da cidade de Campinas passaram pela minha empresa. Todo bom empreendedor, né, empreendedor mesmo com E maiúsculo, gosta de ensinar, né? A grande maioria, diria que sim. E talvez alguns, talvez não tenham tempo, mas porque não que eles não gostam. Eu acho que vocês enxergam, né? Enxergam aquilo que a maioria das pessoas não está enxergando. Então, pois é, foi como eu enxerguei um serviço exato. que não existia e me arrisquei, empreendi, fiz e deu certo. E hoje a empresa existe, mas não é praticamente 2% desse serviço que eu criei no passado, que eu escrevi esse livro, que eu começo contando, que a gente faz. Nós fazemos o mesmo serviço que outras imobiliárias fazem hoje, de uma forma diferente. De uma forma diferente. A gente não tinha vício, a gente aprendeu diferente. Eu aprendi a atender o estrangeiro, que era muito mais exigente, passei a atender o brasileiro com o mesmo nível de excelência que eu atendia os estrangeiros, e eles não estavam acostumados a isso. Então, assim, em todo negócio tem oportunidade, mesmo no mar azul, né, que não é no mar vermelho, que não é o oceano azul, onde você tem muitos competidores, você pode observar, sim, fazer o seu melhor, achar lacunas de melhorias e pontos, né, desde que você estude o mercado, se aprimore. E quando você está fazendo a lição de casa dessa forma, você enxerga as oportunidades, né, Mauro? Sem dúvida. E uma coisa importante, o que tá diferente, né? Lília, que eu queria ressaltar, principalmente para jovens que estão nos escutando aqui, eu assisto muita palestra, eu vou em muitos eventos. Lília, tem eventos que eu fui que não valeram a pena ao longo da minha vida. Tem eventos que eu fui que em 2 minutos eu tive um insight, que valeu... Que foi suficiente, né? Muito. E que, às vezes, montei uma área de negócio, coisas maravilhosas. Então, assim, você só vai ter esse tipo de insight se você for. Então, é importante, sim, eventos presenciais, estudo o tempo todo. Conversas, né? O networking não é só ter o cartãozinho que nem tem mais, né? O cartãozinho na carteira, né? É essa conversa também, né? Trocar experiência com pares. Sim. Quando eu entrei, o negócio era muito fechado, um não conversava com o outro. Eu montei redes imobiliárias, eu aproximei outros profissionais da minha empresa, e a união faz a força. E, por exemplo, eu sou diretor de uma associação muito importante hoje, chama-se ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Inclusive, a gente está tendo um congresso grande agora também, meu livro também vai ser lançado lá. E
Todas as capitais do Brasil, nós temos empresas imobiliárias. E nós nos encontramos cada 3 meses, presencialmente, e trocamos muita experiência. Olha só. Quantas vezes meu amigo de Fortaleza, eu falei, olha, eu tenho um problema lá, assim, assim, assado. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas isso eu faço assim, assim, assado. Como? Outro Aqui olhar, todo né? mundo, ele tinha um outro olhar, e ele me deu uma sugestão e eu resolvi. Quantas vezes eu contribuí, esse trabalho que eu montei aqui, de atendimento a estrangeiros, generosamente, meus pares vieram aqui, conheceram tudo, montaram nas principais capitais do Brasil. E eu ajudei, assessorei, eles não competiam comigo. Sim. Eu não quis fazer isso para o cara que estava aqui do meu. Aqui já me copiou, aqui já roubou meu funcionário, a pessoa que atendia, os pares daqui, a concorrência desleal, todo mundo já montou e tal. Não, ele cobra, eu não cobro para atender você, estrangeiro, ele cobra a hora, eu não cobro. Era assim, todo mundo querendo pegar o mercado, porque eu criei uma situação que não existia. Claro. Mas ninguém sabia como que era o recheio, né? exatamente, que você oferecia, né? O recheio, cada um vai ter o seu, cada um. Então, eu acho que sim, tem oportunidade para todos, né? E depende muito do profissionalismo que você imprime, das suas ideias. Mauro, bacana, eu queria. Nosso tempo já encerrou, para variar, né? Porque a gente fala demais nesse programa. E eu ia pedir, né, para você dar qual seria assim, a principal mentalidade necessária para alguém que está começando hoje construir uma carreira sólida. Mas, na verdade, eu acho que com a sua última fala aí, você praticamente já deu a receita, né? Mas, de novo, para a gente encerrar com um conselho bacana para quem está começando agora, para quem viu na corretagem uma profissão interessante que possa desenvolver seus potenciais, enfim, que conselho você daria? Ô, Lilian, eu vou falar não só, mas prioritariamente para a geração Z, que é esse pessoal que está entre 25 e 30 anos agora. Enquanto eu tenho pares que, inclusive, empresas que estão contratando só 50 a mais, porque tem dificuldade de lidar com essa geração, que é muito diferente da nossa, e eu estou falando nossa, porque acho que nós estamos aí na mesma geração. Esse profissional, ele é a bola da vez, ele é o consumidor da vez, ele é a mão de obra da vez, e ele nasceu num mundo diferente, que já tinha internet, que já tem trabalho à distância, que já tem uma série de coisas. Então, eu acho que o jovem, o que falta para ele aprender é como funcionam as organizações, a hierarquia, respeitar as hierarquias dentro das organizações. Saber que sem presencial é muito mais difícil de você aprender. Você não aprende só pela web. Você aprende escutando o seu gestor falando do lado, você aprende vivenciando. Então, por mais que ele não goste, formar um profissional sem ele ter bom período presencial com você é muito difícil. Então, a maioria dos profissionais lá, quando a gente vai recrutar, a primeira pergunta é híbrido? Quantas vezes eu tenho que ir antes de querer saber qualquer coisa? Eu falo, olha, vou te falar quantas vezes, 2, se você não vier aqui, você não vai aprender a profissão. Ah, tá bom, obrigado. Então, 2 não me interessa, não. Né? Mas os que eu tenho trazido, e eu estou com um timinho bem bacana, vou dizer ali de uns 8, 10, que já estão assim, entre eles já incluo o meu filho, que já é um gestor. A oportunidade de aprendizado, as pessoas entram na empresa, se adaptam e elas mudam como pessoas, porque elas aprendem a conversar com outras pessoas. Essa geração não sabe e não gosta de falar no telefone. Você precisa falar com as pessoas, às vezes, não é só mensagem. Exato. Eles acham que é invasivo. Então, a gente tem que mostrar a importância. Se não é o contato pessoal, da ligação, o tom da voz, imaginar o que o outro está sentindo do outro lado. A gente ensina a eles isso, a importância. A presença, saber não a hierarquia propriamente dito, mas que existe o gestor, existe o diretor. Você quer uma coisa na empresa, saiba trabalhar essa ideia. Ou você pode ter essa ideia morta na primeira, pelo approach que você usa. Né? Trabalho de equipe é tudo. Você quer aprender? Seja altruísta, contribua com as outras pessoas. Não fique só no seu quadrado. Entra no do outro, vê como é que você pode ajudar o outro. Tenta entender um pouquinho do trabalho do seu colega do lado, o que ele faz. E é isso que eu prego hoje.
Os jovens têm um potencial tremendo. A minha ideia era juntar a cabeça branca com a nossa experiência, que isso só se adquire com o tempo, e com o jovem trazendo a tecnologia. E eu tenho alguns cabeças brancas lá, mas com mente de jovem, abertos para a tecnologia. Isso é o ideal. Isso é importante também. Porque a experiência se adquire. Então, se você mistura, você respeita o mais velho, inclui ele junto com você no teu aprendizado. Ô, Lília, antes, para a gente aprender, a gente sempre olhava para cima. Ou era para ver a Barça, o livro, ou era para escutar o avô, o pai. Não tinha outra forma. Hoje, eles acham que porque eles têm tudo na palma da mão, nós não sabemos nada. Não é isso. A experiência que temos é muito válida e é o que falta para eles. Então, a junção é ter a humildade para aprender com o mais velho. Honrar o mais velho. Honrar a sabedoria. Honrar e respeitar. E usar toda a sua tecnologia, a sua vivacidade, a sua energia, respeitar as pessoas e o trabalho de equipe. Essa fórmula, qualquer jovem vai se dar bem. Infalível, Lília. Eu tenho vários lá que estão se dando muito bem, estão ganhando dinheiro, estão comprando imóveis. Olha. E nunca mais vão sair da profissão. E mais... E não vão ter vergonha de falar que eles são já corretores. estão tendo orgulho de dizer, porque eles estão muito bem. Então é isso que eu Esse recomendo para os jovens. É um prazer tremendo e recomendo que eles leiam. Que bacana. O Caçador de Oportunidades, né? Está aqui. É um livro muito fácil de ler. Que legal. Ele vai estar disponível também no Mercado Livre. Nós vamos colocar, porque muita gente me pedindo, e depois vou soltar digitalmente. Mas agora nós estamos lançando né, no papel, cheirar, olhar. O cheiro do livro. Eu gosto, Lília. Eu gosto mexer, também. ver os capítulos, né, ganhar um marcador. Então é o seguinte, são 12 capítulos, mais um capítulo final que eu falo de fé. Como que eu consegui... Sem Deus eu não conseguiria absolutamente nada. Nada dessa história que eu te contei aqui, sem coragem, perseverança, fé em Deus, teria conseguido. E eu termino mostrando isso. Que eu acho que é um bacana. legado também que eu posso deixar para as pessoas, para que elas se aproximem da palavra, que elas façam o que Jesus Cristo pediu para a gente fazer aqui. Interagir com as pessoas, servir acima de tudo. E não tem, essa fórmula é maravilhosa. E é por isso que eu estou aqui. Nossa, eu agradeço demais a sua presença, o nosso bate-papo, estourou o nosso tempo. É uma pena, a gente Lília, poderia passa continuar depois... E eu quase não falei do livro. Quase não falou do livro. Você volta. Vamos combinar que você volta para a gente falar só do livro. Que o papo foi tão bom, Lília. Foi gostoso. Eu agradeço muito, também. Giramundo. Eu não te conhecia pessoalmente. Adorei me receber aqui. Nós fantástico. Também. Vocês falam de tecnologia, falam de uma série de assuntos muito interessantes. Eu recomendo, galera, vocês têm que estar sempre, semanalmente, com o Giramundo. Isso aí, obrigada. E você que está nos seguindo, também vai aparecer as redes sociais do Mauro, da Home Hunters. Quando tiver o acesso, né, de venda do livro também, a gente coloca. O link para a compra do livro aparece na descrição do vídeo, no canal do YouTube. Obrigada a vocês por nos acompanharem nesse episódio do Giramundo. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para quem você acha que precisa. Você pode seguir a Home Hunters e o Mauro através das redes sociais que vão aparecer aqui. E o link para a compra do livro também vai aparecer na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua presença aqui no Giramundo e a gente se vê na próxima semana. Até lá!